me perguntaram o que você faria pra melhorar o arco final de Black Clover, o que precisava pra melhorar o arco final de Black Clover. E é hoje que eu trago a resposta pra vocês que sim, tem como melhorar. E hoje a gente vai falar sobre como podemos fazer pra melhorar esse arco final. Oi, eu sou o Luan, mais conhecido como Aniverso, ou Anime, os mais íntimos. E esse aqui é o meu canal que falamos sobre anime no geral, mas principalmente sobre Black Clover. E hoje a gente tá pra falar sobre o que poderia ter sido feito pra melhorar o arco final de Black Clover. Algo bem simples, algo que, pô, a gente pode especular em teorias e falar, pô, dava pra ter mudado isso aqui pra ficar melhor. E é os bagulhos muito simples que eu acredito que todos vocês vão concordar comigo, porque na época tava muita gente defendendo, falando, não, Black Clover, no arco final, confie na escrita do Tabata, não tem nada errado. E aí a gente recebeu o que recebeu. E eu vou provar pra vocês hoje, por A mais B, que tinha sim como ser muito melhor. Então, antes de começarmos, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais e me ajuda, por favor, a conseguir evoluir cada vez mais aqui no YouTube. É meu sonho de crescer na internet e tentar ser minimamente relevante. Tamo junto? Então é isso, agradeço a todos que estão assistindo até aqui, agradeço a todos que deixaram o like, se inscreveram e que vão assistir esse vídeo até o final. Amo vocês e bora pro vídeo. Seguinte, já vamos começar com o básico, vamos começar com aquilo mais simples, Black Clover e o problema que teve, o rush. Basicamente, todos vocês sabem que Black Clover foi rushado no final e isso não tem o que esconder. Se você vier tentar argumentar que Black Clover não foi rushado no final, você é maluco, você não leu a mesma obra, você não leu, você só estava consumindo, você só queria ver o que ia acontecer, você tava lá, não, ai que eu estou vendo que tá acontecendo isso e isso, e vai acontecer isso aqui, eu quero só ver. Esse era você, sinto lhe informar, porque é visivelmente pra todo mundo que Black Clover tava rushado, e quem tava se negando a acreditar nisso, bem, acabou no final quebrando a cara, né? A gente teve muita coisa que foi muito mal desenvolvida, e o primeiro ponto que eu trago a vocês pra como melhorar isso é tempo. Literalmente, uma coisa que eu falei com o Yuji Asta lá no vídeo do Asta e da Noelle é que Black Clover não teve tempo. E quando eu falei com o Nemo sobre isso, que a gente tava enfrentando um inimigo que tinha tempo, que roubava o tempo, irônico que a gente tava enfrentando o cara com a magia de tempo. A magia do tempo. É, o que faltou pra Black Clover foi o que o Julius fazia, ele roubava o tempo. Real, hein? E aí, a gente não tinha tempo pra desenvolver as coisas, também foi um paralelo, porque Black Clover se perdeu com o tempo. A gente precisava de mais tempo pra desenvolvimento, a gente precisava de mais tempo pra apresentações, pra desenvolver, pra concluir, trabalhar, seja o que for que você queira dizer. A gente precisava disso, coisa que Black Clover não teve. A distribuição de 3 meses foi a coisa que mais matou Black Clover. Ah, por quê? Porque a Diga tem a pior distribuição de todas. E assim, muita gente tá querendo colocar a mão na cabeça do Tabata falando, ah, tadinho, ele não tinha escolha. Não. Ter outra escolha, eu tenho certeza que ele tinha. Agora, ele preferiu ir pra Jump Giga. Se foi por algum tipo de escolha da editora, não tem como ter certeza. Não é 100% culpa do Tabata, mas a escolha dele, não acho que obrigaram ele, falaram, não, você precisa ir pra Jump Giga. Não. Ele foi pra Giga porque quis. Ele poderia tentar pegar outro ritmo, talvez um mensal, talvez um quinzal, porque Black Clover se encaixaria muito bem nisso. Só que não, ele escolheu ir pra Jump Giga. E qual é o problema da Jump Giga? A gente tem 3 capítulos a cada 3 meses, ou 2, tá ligado? A primeira leva de capítulos de Black Clover, que foi o do Lucky e do Magna, foram 2 capítulos. Isso aí foi a pior coisa do mundo. Nossa, porra, eu lembro que eu fiquei puto a gente esperou 3 meses pra receber 2 capítulos, e aí depois disso o Tabata começou a fazer uma leva de 3 capítulos. Graças a Deus, né? Porque nem em 3 capítulos ele conseguiu fazer o que deveria fazer. Ele tinha 3 capítulos pra desenvolver, apresentar e finalizar ou concluir a história. E isso, você já olha pra aquilo e fala, mano, isso aqui vai ser uma merda. Porque ele vai precisar apresentar no primeiro capítulo, vai precisar desenvolver no segundo capítulo e vai precisar finalizar e concluir no terceiro capítulo. Não tem tempo suficiente pra isso acontecer. E tudo isso que eu estou falando se prova com a maior imagem desse arco. Se você vier falar pra mim, ai não, Black Clover não estava rushado, ah não, veja bem, você está errado. Irmão, todo o seu argumento cai por terra no momento em que o espírito elemental da terra existe e não serviu pra porra nenhuma. No momento que Feremena, que é a personagem do espírito elemental da terra, a portadora do espírito elemental da terra, foi utilizada em um único capítulo e não serviu de mais nada, isso quebra todos os seus argumentos. Por quê? Porque ela é um artifício de roteiro do Tabata pra dizer, olha gente, vocês não queriam o espírito elemental da terra? Tá aqui o espírito elemental da terra. Ele colocou por um capítulo só pra dizer que teve, tá ligado?
ligado? Por quê? Porque ele não tinha espaço nem tempo pra desenvolver ela, porque ele tava rushando o mangá inteiro. A Feremena é a maior prova viva que Black Clover foi rushado e foi feito da pior maneira possível, porque a personagem não teve a apresentação direito, a personagem não teve desenvolvimento e nem conclusão. A gente nem viu o que a Feremena tava fazendo. Irmão, Mars só voltou pra mostrar que estava vivo, porque nem pra falar o que aconteceu em Hurt depois que o Zenon atacou, Tabata foi capaz. Mostrou que o Mars estava vivo, que a galera estava viva, o espírito elemental da Terra sempre esteve em Diamond, e aí, não, depois disso, Mars e a Fana se casaram. E aí, a gente acaba por aí. Irmão, o quê? E você quer vir me falar que isso foi bom, que isso foi bem feito? Pelo amor de Deus, você tem que estar muito louco, você tem que querer passar muito pano pra obra, tá ligado? E isso não é gostar da obra, isso não é ser fã, isso daí é querer ganhar qualquer coisa, é viver de migalhas, é não ter senso crítico, porque é uma merda. Feremena é o significado, ela é representação viva desse arco final. Ela é a prova maior que esse arco final é mal feito, rushado e totalmente destruído pelo tempo que Black Clover tinha. Então, sim, a primeira coisa é tempo. E o que Black Clover podia ter feito? Literalmente, dar mais tempo pra desenvolver tudo. É a coisa mais simples pra resolver. Dá mais tempo pra resolver os conflitos, apresenta os conflitos antes, dá mais tempo pra gente sentir o perigo, porque em nenhum momento esse arco tem sensação de perigo. Esse arco literalmente virou uma palhaçada depois de um tempo. Só virou um, ai, o Lucius vai ganhar. Oh, meu Deus, veja, o Asta e o Yuno viraram de novo. Oh, meu Deus, o Lucius tirou outro poder. Foi literalmente o arco inteiro assim, até a derrota do Lucius. Então, não teve nada muito bom nesse arco que você pudesse olhar pra aquilo e falar, não, isso aqui foi diferencial do arco, isso aqui foi incrível. Mano, as melhores coisas desse arco foi antes da guerra começar. Antes da guerra começar, tinha coisas interessantes, tinha coisas legais. Depois que a guerra começou, o bagulho foi todo pros caralho. E a gente só olha pra aquilo e fala, mano, ignora tudo que aconteceu, porque, genuinamente, não foi o que o Nemo disse, não faz diferença você ler ou assistir esse arco pra obra. Só vai mudar que, o Julius morreu. É a única coisa importante que esse arco tem a agregar. E sei lá, o Asta e o Yuno ganharam uma nova transformação. É isso aí, é o que tem pra agregar esse arco. Basicamente, você poderia desenvolver mais as situações. Apresentava os paladinos e fazia igual foi feito no arco dos elfos, tá ligado? Que o Veto foi enfrentar lá no tempo subaquático, na floresta bucha foi a Fana, e na invasão dentro do covil dos elfos foi o Raya. Podia ter feito isso com os paladinos. Cada paladino fosse um local diferente, desse mais tempo pra luta dos paladinos, tivesse mais tempo pra você desenvolver, apresentava os problemas e apresentava os personagens antes. Cara, a Feremena seria tão facilmente resolvida se ela tivesse desde o início do arco. Se Diamond tivesse uma explicação do como eles sobreviveram ao Zenon, o que eles fizeram depois disso, eles pegassem e mostrassem a Feremena, depois de mostrassem a Feremena, mostrassem ela em combate pelo menos umas 2 vezes, ali lutando, e aí, tudo bem, poderíamos partir pra guerra. A gente já teria alguma coisa da personagem, não, vejam, essa é a portadora do espírito elemental da Terra, ela é pica, ela lutou ali contra o paladino e acabou. Foi isso a participação dela, foi isso. É uma merda. E isso sem falar da escala de poder que foi pros cacete também. A gente não sabe nada. Irmão, não tem confirmado se os Lucius clones são mais fracos que o Lucius original ou que são mais fortes que os paladinos ou mais fracos, porque dá a impressão, todos os paladinos são mais fortes que o Lucius. Ah, não, mas veja bem, é que o Lucius, ele citou que o Morgan era... Irmão, o Morgan, ele citou por causa que era uma situação ali entre ele, Morgan e Yami. Por isso o Lucius citou. Mas os outros, ele não falou nada, porque não tinha necessidade dele falar, não tinha uma relação mais íntima pra ele chegar a comentar que, esse paladino aqui é mais forte do que eu nesse momento, hein, amigo? Cuidado, hein? Nesse momento ele superou nós dois, tá ligado? Não tinha porquê. E também nem deixa claro, não dá pra sentir que o Lucius original é mais forte que o Lucius clone. Na luta inteira ele apanhou, igual os clones. Então, irmão, os clones perderam pros Touro Negro com antimagia, sem muita dificuldade. A maioria dos clones perderam off-screen. E é isso aí, tá ligado? Então, assim, não teve explicação de basicamente nada. Apresentou conceito pra nem usar. Noelle vai despertar os seus 100% dos seus poderes e agora vai conseguir usar toda a mana que ela tem. Porque foi dito pelo Tabata que a Noelle tinha tanta mana que as únicas pessoas que chegavam perto da Noelle, que estavam no mesmo nível dela, eram o Julius e a Mereoleona. Acabou. Ou seja, a Noelle é insana. Ela despertou 100% do seu potencial. E ela fez o quê? Bolinha d'água. Foi isso daí. E um monte de personagem jogado pro escanteio, um monte de personagem que não teve importância. O William, no arco onde o Lucius é o vilão,
vilão onde literalmente o Julius, o cara que ele literalmente se importava pra cacete, agora tá no outro papel da moeda, não teve um papel de importância. Você tá entendendo? Então assim, você tem que pegar tudo isso e a gente tem que reverter. Tudo que eu tô falando agora é só olhar pra aquilo da forma mais revertida possível. Dava um papel de importância pro William, aumentava a quantidade de arcos da saga final, aumentava a quantidade de desafios, de problemas, não deixava pra resolver tudo com time skip, porque literalmente o Tabata aprendeu a falar time skip e não parou. Deu um time skip de 2 anos, depois deu um time skip de 3 meses, depois deu um time skip de 6 meses, deu um time skip de 2 anos de novo. Meu irmão, Black Clover tomou mais time skip que todos os outros animes junto. Black Clover tem 300 capítulos, 300, quase 400. É metade do mangá da antiga geração que, pô, tem 600. Black Clover podia ter 200 capítulos a mais de desenvolvimento, tá ligado? E não teve. Assim, eu não queria que o Tabata ficasse na Weekly Shonen Jump pra sofrer pra cacete. Não queria, ele merece ser feliz, mas pra fazer o que foi feito na obra, do jeito que deixou a obra, era melhor ele ter ficado na Weekly. E aí, pelo menos, a obra não era afetada. E quando ele saísse da Weekly, ele parava de fazer qualquer coisa de Black Clover. A esperança que eu tenho agora, nesse momento, é esse novo mangá dele. Porque o que foi mostrado aqui, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, eram uns bagulhos tão simples. Dava mais tempo, aumentava o arco, dava mais relevância pros personagens. Pô, Leopoldo, Charme, os outros touros negros. Você lembra lá na saga do Zevo quantos personagens eram trabalhados, quanto era a importância? Do nada, a Charme aparecia muito forte e revelava o plot dela, que ela é filha de anão com humano. E enquanto isso, outros personagens, pô, Vanessa sendo útil, ajudando o Magna a lutar contra o Lucky Elfo. Você vê, todos os personagens estavam sendo muito bem utilizados na saga do Elfo. E aqui tem Asta e Yuno. E acabou, tá ligado? Nem o Lucius é tão importante. O Lucius só literalmente virou um vilão genérico que fala uma frase genérica e é malvado e é uma força da natureza imparável. E é isso. Isso é o Lucius. Era só você pegar e aprofundar um pouquinho mais, tá ligado? Cada luta ali dava 6 capítulos. Dava um tempinho entre esses time skips, não precisavam ter acontecido dessa forma. Mostrava o pós pra a gente ver as consequências, como o pessoal ficou, e aí depois pulava pro time skip. Mostrava o pessoal tentando se preparar, mostrava o pessoal treinando, aí depois mostrava o pessoal lutando contra alguns demônios que o Lúcio estava mandando, mostrava diversas coisas, mas não teve absolutamente nada. E aí, pra finalizar, coisas importantes como a conversa do Yami e da Charlotte também não aconteceram. Por quê? Porque não tinha espaço. Então, o maior problema de Black Clover foi o tempo. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e entendido o propósito desse vídeo. Era só pra pontuar todas as coisas ruins que tinham nesse arco e o que dava pra fazer pra melhorar. No geral, cara, é desenvolver mais. Não é que o arco seja uma merda colossal perdida. Não, eu não gosto desse arco nem um pouco, porque o jeito que ele foi feito é mal feito. Mas esse arco não chega a ser ruim, ele é mal feito, é bem diferente. Porque se ele fosse bem feito, ia ser um arco bom, tá ligado? Esse é o grande problema. Se ele tivesse mais tempo, ele tivesse desenvolvimento, ele tivesse uma boa preparação, ele seria maravilhoso, seria muito bom. Então, é isso aí o problema. Muda isso e teríamos um ótimo arco final. Dá mais tempo, sei lá, pro Asta, né, pra gente ver a coroação do Asta, né? Porque mostrar consequências esse arco não queria. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrem-se, deixa o like, se inscreve, porque isso me dá forças pra superar meus limites e chegar ainda mais além do impossível. É isso. Um grande beijo, um grande abraço. Lembre-se, nossa magia é nunca desistir. Até o próximo vídeo. Eu fui.